Ética a Nicômaco, por Aristóteles. Tradução de Leonel Valandro e Gerd Bornheim. Da versão inglesa de W.D. Ross. Nova Cultural. Canal Le Conde. Livro 2º. Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a primeira, por via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino, por isso requer experiência e tempo, enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito, donde ter se formado o seu nome por uma pequena modificação da palavra hábito. Por tudo isso, evidencia-se também que nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza. Com efeito, nada do que existe naturalmente pode formar um hábito contrário à sua natureza. Por exemplo, a pedra que por natureza se move para baixo não se pode imprimir o hábito de ir para cima, ainda que tentemos adestrá-la jogando-a 10.000 vezes no ar. Não se pode habituar o fogo a dirigir-se para baixo, nem qualquer coisa que por natureza se comporte de certa maneira a comportar-se de outra. Não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza, que as virtudes se geram em nós. Diga-se antes que somos adaptados por natureza a recebê-las e nos tornamos perfeitos pelo hábito. Por outro lado, de todas as coisas que nos vêm por natureza, primeiro adquirimos a potência e mais tarde exteriorizamos os atos. Isso é evidente no caso dos sentidos, pois não foi por ver ou ouvir frequentemente que adquirimos a visão e a audição, mas pelo contrário, nós as possuíamos antes de usá-las e não entramos na posse delas pelo uso. Com as virtudes dá-se exatamente o oposto. Adquirimos-las pelo exercício, como também sucede com as artes. Com efeito, as coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, aprendemos-las fazendo. Por exemplo, os homens tornam-se arquitetos construindo e tocadores de lira tangendo este instrumento. Da mesma forma, tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim com a temperança, a bravura, etc. Isso é confirmado pelo que acontece nos estados. Os legisladores tornam bons os cidadãos por meio de hábitos que lhes incutem. Esse é o propósito de todo legislador, e quem não logra tal desiderato, falha no desempenho da sua missão. Nisso, precisamente, reside a diferença entre as boas e as más constituições. Ainda mais, é das mesmas causas e pelos mesmos meios que se gera e se destrói toda virtude, assim como toda a arte. De tocar lira, surgem os bons e os maus músicos. Isso também vale para os arquitetos e todos os demais. Construindo bem, tornam-se bons arquitetos. Construindo mal, maus. Se não fosse assim, não haveria necessidade de mestres, e todos os homens teriam nascido bons ou maus em seus ofícios. Isso, pois, é o que também ocorre com as virtudes. Pelos atos que praticamos em nossas relações com os homens, nos tornamos justos ou injustos. Pelo que fazemos em presença do perigo e pelo hábito do medo ou da ousadia, nos tornamos valentes ou covardes. O mesmo se pode dizer dos apetites e da emoção da ira. Uns se tornam temperantes e calmos, outros intemperantes e irascíveis, portando-se de um modo ou de outro em igualdade de circunstâncias. Numa palavra, as diferenças de caráter nascem de atividades semelhantes. É preciso, pois, atentar para a qualidade dos atos que praticamos, porquanto da sua diferença se pode aquilatar a diferença de caráteres. E não é coisa disso a menos que desde a nossa juventude nos habituemos desta ou daquela maneira. Tem, pelo contrário, imensa importância. Ou melhor, tudo depende disso. Uma vez que a presente investigação não visa o conhecimento teórico como as outras,
porque não investigamos para saber o que é a virtude, mas a fim de nos tornarmos bons, do contrário, o nosso estudo seria inútil, devemos examinar agora a natureza dos atos, isto é, como devemos praticá-los, pois que, como dissemos, eles determinam a natureza dos estados de caráter que daí surgem. Ora, que devemos agir de acordo com a regra justa é um princípio comumente aceito, que nós encamparemos. Mais tarde, havemos de nos ocupar dele, examinando o que seja a regra justa e como se relaciona com as outras virtudes. Uma coisa, porém, deve ser assentada de antemão, e é que todo esse tratamento de assuntos de conduta se fará em linhas gerais, e não de maneira precisa. Desde o princípio, fizemos ver que as explicações que buscamos devem estar de acordo com os respectivos assuntos, tal como se passa no que se refere à saúde, as questões de conduta e do que é bom para nós não têm nenhuma fixidez. Sendo essa a natureza de explicação geral, a dos casos particulares será ainda mais carente de exatidão, pois não há arte ou preceito que os abranja a todos, mas as próprias pessoas atuantes devem considerar, em cada caso, o que é mais apropriado à ocasião, como também sucede na arte da navegação e na medicina. Mas, embora o nosso tratado seja desta natureza, devemos prestar tanto serviço quanto for possível. Comecemos, pois, por frisar que está na natureza dessas coisas o serem destruídas pela falta ou pelo excesso, como se observa no referente à força e à saúde, pois, a fim de obter alguma luz sobre coisas imperceptíveis, devemos recorrer à evidência das coisas sensíveis. Tanto a deficiência como o excesso de exercício destroem a força, e da mesma forma o alimento ou a bebida que ultrapassem determinados limites, tanto para mais como para menos, destroem a saúde, ao passo que, sendo tomados nas devidas proporções, a produzem, aumentam e preservam. O mesmo acontece com a temperança, a coragem e as outras virtudes, pois o homem que a tudo teme e de tudo foge, não fazendo frente a nada, torna-se um covarde, e o homem que não teme absolutamente nada, mas vai ao encontro de todos os perigos, torna-se temerário. E, analogamente, o que se entrega a todos os prazeres e não se abstém de nenhum, torna-se intemperante, enquanto o que evita todos os prazeres, como fazem os rústicos, se torna, de certo modo, insensível. A temperança e a coragem, pois, são destruídas pelo excesso e pela falta, e preservadas pela mediania. Mas não só as causas e fontes de sua geração e crescimento são as mesmas que as deu de seu perecimento, como também é a mesma esfera de sua atualização. Isso também é verdadeiro nas coisas mais evidentes aos sentidos, como a força, por exemplo. Ela é produzida pela ingestão de grande quantidade de alimento e por um exercício intenso. E quem mais está em condições de fazer isso é o homem forte. O mesmo ocorre com as virtudes. Tornamo-nos temperantes, abstendo-nos de prazeres, e é depois de nos tornarmos tais que somos mais capazes dessa abstenção. E igualmente no que toca à coragem, pois é habituando-nos a desprezar e a arrostar coisas terríveis que nos tornamos bravos, e depois de nos tornarmos tais, somos mais capazes de lhes fazer frente. Devemos tomar como sinais indicativos do caráter o prazer ou a dor que acompanham os atos, porque o homem que se abstém de prazeres corporais e se deleita nessa própria abstenção é temperante, enquanto o que se aborrece com ela é intemperante. E quem arrosta coisas terríveis e sente prazer em fazê-lo, ou pelo menos não sofre com isto, é bravo, enquanto o homem que sofre é covarde. Com efeito, a excelência moral relaciona-se com prazeres e dores. É por causa do prazer que praticamos más ações e por causa da dor que nos abstemos de ações nobres.
Por isso deveríamos ser educados de uma determinada maneira desde a nossa juventude, como diz Platão, a fim de nos deleitarmos e de sofrermos com as coisas que nos devem causar deleite ou sofrimento, pois essa é a educação certa. Por outro lado, se as virtudes dizem respeito a ações e paixões, e cada ação e cada paixão é acompanhada de prazer ou de dor, também por este motivo a virtude se relacionará com prazeres e dores. Outra coisa que está a indicá-lo é o fato de ser infligido o castigo por esses meios. Ora, o castigo é uma espécie de cura, e é da natureza das curas o efetuarem-se pelos contrários. Ainda mais, como dissemos não faz muito, todo o estado da alma tem uma natureza relativa e concernente à espécie de coisas que tendem a torná-la melhor ou pior. Mas é em razão dos prazeres e dores que os homens se tornam maus, isto é, buscando-os ou evitando-os. Quer prazeres e dores que não devem, na ocasião em que não devem, ou da maneira pela qual não devem buscar ou evitar, quer por errarem numa das outras alternativas semelhantes que se podem distinguir. Por isso, muitos chegam a definir as virtudes como certos estados de impassividade e repouso. Não acertadamente, porém, porque se exprimem de modo absoluto, sem dizer como se deve, como não se deve, quando se deve ou não se deve, e as outras condições que se podem acrescentar. Admitimos, pois, que essa espécie de excelência tende a fazer o que é melhor com respeito aos prazeres e às dores, e que o vício faz o contrário. Os fatos seguintes também nos podem mostrar que a virtude e o vício se relacionam com essas mesmas coisas. Como existem 3 objetos de escolha e 3 de rejeição, o nobre, o vantajoso, o agradável, e seus contrários, o vil, o prejudicial e o doloroso, a respeito de todos eles, o homem bom tende a agir certo e o homem mau a agir errado, e especialmente no que toca ao prazer. Com efeito, além de ser comum aos animais, este também acompanha todos os objetos de escolha, pois até o nobre e o vantajoso se apresentam como agradáveis. Acresce que o agradável e o doloroso cresceram conosco desde a nossa infância, e por isso é difícil conter essas paixões enraizadas como estão na nossa vida. E, alguns mais e outros menos, medimos nossas próprias ações pelo estalão de dor ou de prazer. Por esse motivo, toda a nossa inquirição girará em torno deles, já que, pelo fato de serem legítimos ou ilegítimos, o prazer e a dor que sentimos têm efeito não pequeno sobre as nossas ações. Por outro lado, para usarmos a frase de Heráclito, é mais difícil lutar contra o prazer do que contra a dor. Mas tanto a virtude como a arte se orientam para o mais difícil, que até torna melhores as coisas boas. Essa é também a razão por que tanto a virtude como a ciência política giram sempre em torno de prazeres e dores, de vez que o homem que lhes der bom uso será bom e que lhes der mau uso será mau. Demos por assentado, pois, que a virtude tem que ver com prazeres e dores, que pelos mesmos atos de que ela se origina, tanto é acrescida como, se tais atos são praticados de modo diferente, destruída. E que os atos de onde surgiu a virtude são os mesmos em que ela se atualiza. Alguém poderia perguntar que entendemos nós ao declarar que devemos tornar-nos justos praticando atos justos e temperantes praticando atos temperantes. Por quê? Se um homem pratica tais atos, é que já possui essas virtudes. Exatamente como, se faz coisas concordes com as leis da gramática e da música, é que já é gramático e músico.
Ou não será isto verdadeiro nem sequer das artes? Pode-se fazer uma coisa que esteja concorde com as leis da gramática, quer por acaso, quer por sugestão de outrem. Um homem, portanto, só é gramático quando faz algo pertencente à gramática e o faz gramaticalmente. E isto significa fazê-lo de acordo com os conhecimentos gramaticais que ele próprio possui. Sucede, por outro lado, que neste ponto não há similaridade de caso entre as artes e as virtudes, porque os produtos das primeiras, as artes, têm sua bondade própria, bastando que possuam determinado caráter. Mas, porque os atos que estão de acordo com as virtudes tenham determinado caráter, não se segue que sejam praticados de maneira justa ou temperante. Também é mister que o agente se encontre em determinada condição ao praticá-los. Em primeiro lugar, deve ter conhecimento do que faz. Em segundo, deve escolher os atos e escolhê-los por eles mesmos. E em terceiro, sua ação deve proceder de um caráter firme e imutável. Estas não são consideradas como condições para a posse das artes, salvo o simples conhecimento. Mas, como condição para a posse das virtudes, o conhecimento pouco ou nenhum peso tem, ao passo que as outras condições, isto é, aquelas mesmas que resultam da prática amiudada de atos justos e temperantes, são, numa palavra, tudo. Por conseguinte, as ações são chamadas justas e temperantes quando são tais como as que praticaria o homem justo ou temperante. Mas não é temperante o homem que as pratica, e sim o que as pratica, tal como o fazem os justos e temperantes. É acertado, pois, dizer que pela prática de atos justos se gera o homem justo, e pela prática de atos temperantes, o homem temperante. Sem essa prática, ninguém teria sequer a possibilidade de tornar-se bom. Mas a maioria das pessoas não procede assim. Refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos e se tornarão bons dessa maneira. Nisto se portam de certo modo como enfermos que escutassem atentamente aos seus médicos, mas não fizessem nada do que estes lhes prescrevessem. Assim como a saúde destes últimos não pode restabelecer-se com tal tratamento, a alma dos segundos não se tornará melhor com semelhante curso de filosofia. Devemos considerar agora o que é a virtude. Visto que na alma se encontram 3 espécies de coisas, paixões, faculdades e disposições de caráter, a virtude deve pertencer a uma destas. Por paixões, entendo os apetites, a cólera, o medo, a audácia, a inveja, a alegria, a amizade, o ódio, o desejo, a emulação, a compaixão e, em geral, os sentimentos que são acompanhados de prazer ou dor. Por faculdades, as coisas em virtude das quais se diz que somos capazes de sentir tudo isso, ou seja, de nos irarmos, de magoar-nos ou compadecer-nos. Por disposições de caráter, as coisas em virtude das quais nossa posição com referência às paixões é boa ou má. Por exemplo, com referência à cólera, nossa posição é má se a sentimos de modo violento ou demasiado fraco, e boa se a sentimos moderadamente. E da mesma forma no que se relaciona com as outras paixões. Ora, nem as virtudes nem os vícios são paixões, porque ninguém nos chama bons ou maus
devido às nossas paixões, e sim devido às nossas virtudes ou vícios. E porque não somos louvados nem censurados por causa de nossas paixões. O homem que sente medo ou cólera não é louvado, nem é censurado o que simplesmente se encoleriza, mas sim o que se encoleriza de certo modo. Mas pelas nossas virtudes e vícios, somos efetivamente louvados e censurados. Por outro lado, sentimos cólera e medo sem nenhuma escolha de nossa parte, mas as virtudes são modalidades de escolha, ou envolvem escolha. Além disso, com respeito às paixões, se diz que somos movidos, mas com respeito às virtudes e aos vícios, não se diz que somos movidos, e sim que temos tal ou tal disposição. Por estas mesmas razões, também não são faculdades, porquanto ninguém nos chama bons ou maus, nem nos louva ou censura pela simples capacidade de sentir as paixões. Acresce que possuímos as faculdades por natureza, mas não nos tornamos bons ou maus por natureza. Já falamos disto acima. Por conseguinte, se as virtudes não são paixões nem faculdades, só resta uma alternativa: a de que sejam disposições de caráter. Mostramos assim o que é a virtude com respeito ao seu gênero. Não basta, contudo, definir a virtude como uma disposição de caráter. Cumpre dizer que espécie de disposição é ela. Observemos, pois, que toda virtude ou excelência não só coloca em boa condição a coisa de que é a excelência, como também faz com que a função dessa coisa seja bem desempenhada. Por exemplo, a excelência do olho torna bons tanto o olho como sua função, pois é graças à excelência do olho que vemos bem. Analogamente, a excelência de um cavalo tanto o torna bom em si mesmo, como bom na corrida, em carregar o seu cavaleiro e em aguardar de pé firme o ataque do inimigo. Portanto, se isso vale para todos os casos, a virtude do homem também será a disposição de caráter que o torna bom e que o faz desempenhar bem a sua função. Como isso vem a suceder, já o explicamos atrás, mas a seguinte consideração da natureza específica da virtude lançará nova luz sobre o assunto. Em tudo que é contínuo e divisível, pode-se tomar mais, menos ou uma quantidade igual, e isso quer em termos da própria coisa, quer relativamente a nós, e o igual é um meio termo entre o excesso e a falta. Por meio termo no objeto, entendo aquilo que é equidistante de ambos os extremos, e que é um só e o mesmo para todos os homens. E por meio termo relativamente a nós, o que não é nem demasiado, nem demasiadamente pouco. E este não é um só e o mesmo para todos. Por exemplo, se 10 é demais e 2 é pouco, 6 é o meio termo, considerado em função do objeto, porque excede e é excedido por uma quantidade igual. Esse número é intermediário, de acordo com uma proporção aritmética. Mas o termo relativamente a nós não deve ser considerado assim. Se 10 libras é demais para uma determinada pessoa comer e 2 libras é demasiadamente pouco, não se segue daí que o treinador prescreverá 6 libras, porque isso também é talvez demasiado para a pessoa que deve comê-lo, ou demasiadamente pouco para Milo e demasiado para o atleta principiante. O mesmo se aplica à corrida e à luta. Assim, um mestre em qualquer arte evita o excesso e a falta, buscando o meio termo e escolhendo-o. O meio termo não no objeto, mas relativamente a nós. Se é assim, pois, que cada arte realiza bem o seu trabalho,
tendo diante dos olhos o meio termo e julgando suas obras por esse padrão, e por isso dizemos muitas vezes que as boas obras de arte não é possível tirar nem acrescentar nada, subentendendo que o excesso e a falta destroem a excelência dessas obras, enquanto o meio termo a preserva, e para este, como dissemos, se voltam os artistas no seu trabalho, e se, ademais disso, a virtude é mais exata e melhor que qualquer arte, como também o é a natureza, segue-se que a virtude deve ter o atributo de visar ao meio termo. Refiro-me à virtude moral, pois é ela que diz respeito às paixões e ações, nas quais existe excesso, carência e um meio termo. Por exemplo, tanto o medo como a confiança, o apetite, a ira, a compaixão e, em geral, o prazer e a dor podem ser sentidos em excesso ou em grau insuficiente. E num caso como no outro, isso é um mal. Mas senti-los na ocasião apropriada, com referência aos objetos apropriados, para com as pessoas apropriadas, pelo motivo e da maneira conveniente, nisso consistem o meio termo e a excelência característicos da virtude. Analogamente, no que tange às ações, também existe excesso, carência e um meio termo. Ora, a virtude diz respeito às paixões e às ações em que o excesso é uma forma de erro, assim como a carência, ao passo que o meio termo é uma forma de acerto digna de louvor, e acertar e ser louvada são características da virtude. Em conclusão, a virtude é uma espécie de mediania, já que, como vimos, ela põe a sua mira no meio termo. Por outro lado, é possível errar de muitos modos, pois o mal pertence à classe do ilimitado e o bem à do limitado, como supuseram os pitagóricos. Mas só há um modo de acertar. Por isso, o primeiro, errar, é fácil, e o segundo, acertar, difícil. Fácil errar a mira, difícil atingir o alvo. Pelas mesmas razões, o excesso e a falta são característicos do vício e a mediania da virtude, pois os homens são bons de um modo só e maus de muitos modos. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. E é um meio termo entre dois vícios, um por excesso e outro por falta, pois que, enquanto os vícios ou vão muito longe ou ficam aquém do que é conveniente no tocante às ações e paixões, a virtude encontra e escolhe o meio termo. E assim, no que toca à sua substância e à definição que lhe estabelece a essência, a virtude é uma mediania. Com referência ao sumo bem e ao mais justo, é, porém, um extremo. Mas nem toda ação e paixão admite um meio termo, pois algumas têm nomes que já de si mesmos implicam maldade, como o despeito, o despudor e a inveja, e o campo das ações, e, no campo das ações, o adultério, o furto, o assassínio. Todas essas coisas e outras semelhantes implicam nos próprios nomes que são más em si mesmas, e não o seu excesso ou deficiência. Nelas jamais pode haver retidão, mas unicamente o erro. E no que se refere a essas coisas, tampouco a bondade ou a maldade dependem de cometer adultério com a mulher apropriada, na ocasião e da maneira convenientes, mas fazer simplesmente qualquer delas é um mal. Igualmente absurdo seria buscar um meio termo, um excesso ou uma falta em atos injustos, covardes ou libidinosos,
porque assim haveria um meio termo do excesso e da carência, um excesso de excesso e uma carência de carência. Mas, do mesmo modo que não existe excesso nem carência de temperança e de coragem, pois o que é intermediário também é, no outro sentido, um extremo, também das ações que mencionamos, não há meio termo, nem excesso, nem falta, porque, de qualquer forma que sejam praticadas, são más. Em suma, do excesso ou da falta, não há meio termo, como também não há excesso ou falta de meio termo. Não devemos, porém, contentar-nos com esta exposição geral. É mister aplicá-la também aos fatos individuais. Com efeito, das proposições relativas à conduta, as universais são mais vazias, mas as particulares são mais verdadeiras, porquanto a conduta versa sobre casos individuais, e nossas proposições devem harmonizar-se com os fatos nesses casos. Podemos tomá-los no nosso quadro geral. Em relação aos sentimentos de medo e de confiança, a coragem é o meio termo. Dos que excedem, o que o faz no destemor não tem nome. Muitas disposições não o têm, enquanto o que excede na audácia é temerário, e o que excede no medo e mostra falta de audácia é covarde. Com relação aos prazeres e dores, não todos, e menos no que tange às dores, o meio termo é a temperança, e o excesso é a intemperança. Pessoas deficientes no tocante aos prazeres não são muito encontradiças, e por esse motivo não receberam nome. Chamemo-las, porém, insensíveis. No que se refere a dar e receber dinheiro, o meio termo é a liberalidade. O excesso e a deficiência, respectivamente, prodigalidade e avareza. Nesta espécie de ações, as pessoas excedem e são deficientes de maneiras opostas. O pródigo excede no gastar e é deficiente no receber, enquanto o avaro excede no receber e é deficiente no gastar. De momento, tudo o que fazemos é dar um esboço ou sumário, e com isso nos contentamos. Mais adiante, essas disposições serão descritas com mais exatidão. No que diz respeito ao dinheiro, existem outras disposições. O meio termo, a magnificência. Pois o homem magnificente difere do liberal. O primeiro, magnificente, lida com grandes quantias. O segundo, liberal, com quantias pequenas. Um excesso, a vulgaridade e o mau gosto. E uma deficiência, a mesquinhez. Estas diferem das disposições contrárias à liberalidade. E mais tarde diremos em que. Com respeito à honra e à desonra, o meio termo é o justo orgulho. O excesso é conhecido como uma espécie de vaidade oca, e a deficiência como uma humildade indébita. E a mesma relação que apontamos entre a liberalidade e a magnificência, da qual a primeira difere por lidar com pequenas quantias, também se verifica aqui, pois há uma disposição que tem alguns pontos em comum com o justo orgulho, mas ocupa-se com pequenas honras, enquanto a estes só interessam as grandes. Porque é possível desejar a honra como se deve, mais do que se deve e menos do que se deve. E o homem que excede em tais desejos é chamado ambicioso. O que fica aquém é desambicioso, enquanto a pessoa intermediária não tem nome. As disposições também não receberam nome, salvo a do ambicioso, que se chama ambição. Por isso, as pessoas que se encontram nos extremos arrogam-se a posição intermediária. E nós mesmos, às vezes, chamamos as pessoas intermediárias de ambiciosas e outras vezes de desambiciosas, e ora louvamos a primeira disposição, ora a segunda.
A razão disso será dada mais adiante. Agora, porém, falemos sobre as demais disposições, de acordo com o método indicado. No tocante à cólera, também há um excesso, uma falta e um meio termo. Embora praticamente não tenham nomes, uma vez que chamamos calmo ao homem intermediário, seja o meio termo também a calma. E dos que se encontram nos extremos, chamemos irascível ao que excede e irascibilidade ao seu vício. E ao que fica aquém da justa medida, chamemos pacato, e pacatez à sua deficiência. Há outros 3 meios termos que diferem entre si, apesar de revelarem uma certa semelhança comum. Todos eles dizem respeito ao intercâmbio em atos e palavras, mas diferem no seguinte: um se relaciona com a verdade nessas esferas, e os outros 2 com o que é aprazível. E destes, um se manifesta em proporcionar divertimento e o outro em todas as circunstâncias da vida. É preciso, portanto, falar destes 2, a fim de melhor compreendermos que em todas as coisas o meio termo é louvável e os extremos nem louváveis nem corretos, mas dignos de censura. Ora, a maioria dessas disposições também não receberam nomes, mas devemos esforçar-nos por inventá-los, para que a nossa exposição seja clara e fácil de acompanhar. No que toca à verdade, o intermediário é a pessoa verídica, e ao meio termo podemos chamar veracidade. Enquanto a simulação que exagera é a jactância, e a pessoa que se caracteriza por esse hábito é jactanciosa. E a que subestima é a falsa modéstia, a que corresponde à pessoa falsamente modesta. Quanto à aprazabilidade, no proporcionar divertimento, a pessoa intermediária é espirituosa, e ao meio termo chamamos espírito. O excesso é a chocarrice, e a pessoa caracterizada por ele, um chocarreiro, enquanto a pessoa que mostra deficiência é uma espécie de rústico, e a sua disposição é a rusticidade. Vejamos finalmente a terceira espécie de aprazibilidade, isto é, a que se manifesta na vida em geral. O homem que sabe agradar a todos de maneira devida é amável, e o meio termo é a amabilidade, enquanto o que excede os limites é uma pessoa obsequiosa, se não tem nenhum propósito determinado. Um lisonjeiro se visa ao seu interesse próprio, e o homem que peca por deficiência e se mostra sempre desagradável é uma pessoa mal-humorada e rixenta. Também há meios termos nas paixões e relativamente a elas, pois que a vergonha não é uma virtude, e não obstante, louvamos os modestos. Mesmo nesses assuntos, diz-se que um homem é intermediário e um outro excede, como, por exemplo, o acanhado que se envergonha de tudo, enquanto o que mostra deficiência e não se envergonha de coisa alguma é um despudorado, e a pessoa intermediária é modesta. A justa indignação é um meio termo entre a inveja e o despeito. E estas disposições se referem à dor e ao prazer que nos inspiram a boa ou má fortuna de nossos semelhantes. O homem que se caracteriza pela justa indignação confrange-se com a má fortuna imerecida. O invejoso, que o ultrapassa, aflige-se com toda a boa fortuna alheia. E o despeitado, longe de se afligir, chega ao ponto de rejubilar-se. Teremos oportunidade de descrever a lures estas disposições. Quanto à justiça, como o significado deste termo não é simples, após descrever as outras disposições, distinguiremos nele 2 espécies e mostraremos em que sentido cada uma delas é um meio termo, e trataremos do mesmo modo as virtudes racionais.
Existem, pois, 3 espécies de disposições, sendo 2 delas vícios, que envolvem excesso e carência respectivamente, e a terceira, uma virtude, isto é, o meio termo. Em certo sentido, cada uma delas se opõe às outras 2, pois que cada disposição extrema é contrária tanto ao meio termo como ao outro extremo, e o meio termo é contrário a ambos os extremos. Assim como o igual é maior relativamente ao menor e menor relativamente ao maior, também os estados medianos são excessivos em confronto com as deficiências e deficientes quando comparados com os excessos, tanto nas paixões como nas ações. Com efeito, o bravo parece temerário em relação ao covarde, e covarde em relação ao temerário. E da mesma forma, o temperante parece um voluptuoso em relação ao insensível, e insensível em relação ao voluptuoso. E o liberal parece pródigo em confronto com o avaro, e avaro em confronto com o pródigo. Por isso, as pessoas que se encontram nos extremos empurram uma para a outra a intermediária. O homem bravo é chamado de temerário pelo covarde, e covarde pelo temerário, e analogamente nos outros casos. Opostas como são umas às outras essas disposições, a maior contrariedade é a que se observa entre os extremos, e não destes para com o meio termo. Porquanto os extremos estão mais longe um do outro que do meio termo, assim como o grande está mais longe do pequeno e o pequeno do grande, do que ambos estão do igual. Por outro lado, alguns extremos mostram certa semelhança com o meio termo, como a temeridade com a coragem e a prodigalidade com a liberalidade. Os extremos, porém, mostram a maior disparidade entre si. Ora, os contrários são definidos como as coisas que mais se afastam uma da outra, de modo que as coisas mais afastadas entre si são mais contrárias. Ao meio termo, o mais contrário às vezes é a deficiência, outras vezes o excesso. Por exemplo, não é a temeridade que representa um excesso, mas a covardia, uma deficiência que mais se opõe à coragem. Mas no caso da temperança, o que mais se lhe opõe é a intemperança, um excesso. Isso se deve a 2 motivos, um dos quais reside na própria coisa, pelo fato de um dos extremos estar mais próximo do meio termo e assemelhar-se mais a ele, não opomos ao meio termo esse extremo, e sim o seu contrário. Por exemplo, como a temeridade é considerada mais semelhante à coragem e mais próxima desta, e a covardia mais dessemelhante, é este último extremo que costumamos opor ao meio termo, porquanto as coisas que mais se afastam do meio termo são consideradas como mais contrárias a ele. Esta é, pois, a causa inerente à própria coisa. A outra reside em nós mesmos, pois aquilo para que mais tendemos por natureza nos parece mais contrário ao meio termo. Por exemplo, nós próprios tendemos mais naturalmente para os prazeres, e por isso somos mais facilmente levados à intemperança do que à contenção. Daí dizermos mais contrários ao meio termo aqueles extremos a que nos deixamos arrastar com mais frequência. E por isso a intemperança, que é um excesso, é mais contrária à temperança. Está, pois, suficientemente esclarecido que a virtude moral é um meio termo. E em que sentido devemos entender esta expressão? E que é um meio termo entre 2 vícios, um dos quais envolve excesso e o outro deficiência. E isso porque a sua natureza é visar a mediania nas paixões e nos atos. Do que acabamos de dizer, segue-se que não é fácil ser bom,
pois em todas as coisas é difícil encontrar o meio termo. Por exemplo, encontrar o meio de um círculo não é para qualquer um, mas só para aquele que sabe fazê-lo. E do mesmo modo, qualquer um pode encolerizar-se, dar ou gastar dinheiro. Isso é fácil, mas fazê-lo à pessoa que convém, na medida, na ocasião, pelo motivo e da maneira que convém, eis o que não é para qualquer um, e tampouco fácil. Por isso a bondade tanto é rara como nobre e louvável. Por conseguinte, quem visa ao meio termo deve primeiro afastar-se do que lhe é mais contrário, como aconselha Calipso. Passa ao largo de tal ressaca e de tal surriada. Com efeito, dos extremos, um é mais errôneo e outro menos. Portanto, como acertar no meio termo é extraordinariamente difícil, devemos contentar-nos com o menor dos males, como se costuma dizer. E a melhor maneira de fazê-lo é a que descrevemos. Mas devemos considerar as coisas para as quais nós próprios somos facilmente arrastados, porque um pende numa direção e outro noutra, e isso se pode reconhecer pelo prazer e pela dor que sentimos. É preciso esforçar-nos a ir na direção do extremo contrário, porque chegaremos ao estado intermediário afastando-nos o mais que pudermos do erro, como procedem aqueles que procuram endireitar varas tortas. Ora, em todas as coisas, o agradável e o prazer é aquilo de que mais devemos defender-nos, pois não devemos julgá-lo com imparcialidade. A atitude a tomar em face do prazer é, portanto, a dos anciãos do povo para com Helena, e em todas as circunstâncias cumpre-nos dizer o mesmo que eles. Porque, se não dermos ouvidos ao prazer, corremos menos perigo de errar. Em resumo, é procedendo dessa forma que teremos mais probabilidades de acertar com o meio termo. Não há negar, porém, que isso seja difícil, especialmente nos casos particulares, pois quem poderá determinar com precisão de que modo, com quem, em resposta a que provocação e durante quanto tempo devemos encolerizar-nos? E às vezes louvamos os que ficam aquém da medida, qualificando-os de calmos, e outras vezes louvamos os que se encolerizam, chamando-os de varonis. Não se censura, contudo, o homem que se desvia um pouco da bondade, quer no sentido de menos, quer do mais. Só merece reproche o homem cujo desvio é maior, pois esse nunca passa despercebido. Mas até que ponto um homem pode desviar-se sem merecer censura? Isso não é fácil de determinar pelo raciocínio, como tudo que seja percebido pelos sentidos. Tais coisas dependem de circunstâncias particulares, e quem decide é a percepção. Fica bem claro, pois, que em todas as coisas o meio termo é digno de ser louvado, mas que às vezes devemos inclinar-nos para o excesso e outras vezes para a deficiência. Efetivamente, essa é a maneira mais fácil de atingir o meio termo e o que é certo.